Fala, pequeno investidor! Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o relatório gerencial do HCTR11. Esse deve ser um dos fundos imobiliários que mais pagaram dividendos no último ano e devem seguir pagando bons proventos daqui para frente. Fica ligado nesse vídeo que eu vou te mostrar e vou te explicar o porquê desses pagamentos e a gente vai ver o que esse relatório, o que esse fundo tem feito. Então esse aqui é o relatório, do HCTR11. Vamos dar uma olhadinha nele. Então começa, como todo bom relatório, com os comentários do gestor, aquele conto que ele tem feito. Então o fundo anunciou um dividend yield de 1,35% com pagamento referente, isso aqui dá R$ 1,60 por cota. Nos últimos 12 meses esse fundo distribuiu incríveis R$ 23,08 por cota. R$ 23 por cota é bastante coisa, tá? Você que está começando a investir e não tem muita noção dos números ainda, R$ 23 por cota é muito. Além disso, em outubro o fundo alocou R$ 141 milhões de reais, sendo 56 milhões aumentando posições de outros ativos que já tinha carteira e 85 milhões comprando aí novos CRIs. Ele até fala, do total das alocações, 96% foram em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, 4% em outros fundos imobiliários. Ele conta aqui e detalha quais são as taxas dos principais CRIs que ele alocou e o indexador IPCA. Teve um CRI aqui que está atrelado ao CDI. Importante fazer um disclaimer. Por que eu estou te falando que esse fundo deve continuar pagando bons proventos? Você pode ver que ele tem aí, alocou de novo em CRIs atrelados ao IPCA. IPCA é um índice de inflação. Você deve ter percebido aí nas suas compras e em tudo que você faz como as coisas estão caras. A inflação está muito alta e deve permanecer assim ainda por algum tempo. Então, fundos imobiliários que tenham grande parte dos seus contratos indexadores atrelados ao IPCA devem continuar tendo aí bons retornos. Afinal de contas, nas revisionais contratuais, eles vão ter um aumento grande das suas receitas, beleza? Por isso que esse fundo tem tudo para continuar pagando bons proventos. Aqui do lado, na direita, a gente consegue ver algumas informações referentes ao fundo, a taxa de administração, a taxa de gestão e a taxa de performance. Então a gente pode ver aqui, a taxa de gestão 0,99, taxa de administração 0,21. A gente está falando aí de 1,2 mais ou menos de taxa total, que parece estar dentro da média de um fundo mais agressivo como esse. Esse aqui é um fundo com patrimônio de 2,3 bilhões, então um patrimônio gigantesco, e tem aí uma quantidade de cotistas de 146 mil cotistas com o valor médio da cota no mercado de R$ 123. 2,3 bilhões de reais de patrimônio é legal porque quando você tem um fundo com patrimônio muito grande, possivelmente ele é um fundo bem diversificado. Possivelmente, por quê? Porque a gente vai falar daqui a pouco sobre essa diversificação, mas já é um bom indicativo que o fundo imobiliário tem aí uma segurança interessante para quem é cotista. Vamos para a DRE do fundo? Vamos olhar aqui outubro, tá? Só para você ter uma ideia de como que foi construída o resultado desse fundo. Ele teve uma receita em CRIs de 28 milhões, e aí aqui ele detalha como que foi composto esses 28 milhões, então 13 milhões em juros, mais 14 milhões em correções monetárias, tem também um prêmio de resgate antecipado, então em CRIs que foram antecipados antes, e ele não fez aí que R$0 de negociações. Além disso, foram 3 milhões e 800 mil provenientes de outros fundos imobiliários, sendo que todo esse valor veio de dividendos. Então, assim como eu, você e outras pessoas somos cotistas de fundos imobiliários, o HCTR11 também é cotista de fundos. E aí, por ser cotista, ele recebe dividendos, e esses dividendos recebidos no mês de outubro representou 3 milhões e 800 mil reais. E além disso, ele teve aqui 881 mil reais em receitas provenientes de fundo de liquidez. Isso aqui, em outras palavras, é uma grana que ele tem em caixa, e esse caixa normalmente é uma renda fixa, é um valor de segurança com boa liquidez que ele está provavelmente negociando e esperando para aportar em algum CRI, e ele está com esse valor em caixa que rendeu 881 mil reais. Falando sobre a despesa, porque uma DRE é composta por receitas e despesas, a gente teve um gasto nesse mês de R$ 1.300.000 reais com taxa de gestão, 369 mil com taxa de administração, taxa de performance. Pode ver que ele está entre parênteses, porque esse valor aqui entrou, ele foi um valor que entrou como receita e não como despesa. E além disso, a gente teve outras despesas de R$ 44 mil reais, dando uma despesa total de 680 mil. Então, se a gente olhar aqui, 33 milhões 144 menos 680 mil reais, que foram as despesas, a gente chegou num resultado de 32 milhões.
Legal, show de bola. Além disso, ele conta o seguinte, ó, desses 32.464.000, ele pegou 911 mil e guardou. Ele não distribuiu aos cotistas e deixou em reserva. Esse valor provavelmente ele vai ser distribuído em algum outro momento, tá? Mas esses R$911 ficaram em caixa. Isso quer dizer o seguinte, como distribuição, total ficou 31.500.000, com uma distribuição por cota de R$ 1,60, representando o dividend yield de mês de 1,35%. E aqui abaixo, por último, a gente consegue ver o resultado então em forma gráfica, tá? Vou passar bem rápido porque, de novo, é só um gráfico bem bacana para você conseguir ver a construção desse 1,65 por cota. Então, desse 1,65 a gente teve juros, receita 0,68 centavos, correção monetária 0,71, prêmio dos resgates antecipados 5 centavos, outros fundos imobiliários compuseram 19 centavos do resultado da cota, outras receitas 4 centavos, aqui no negativo, ó, bem pequenininho, 3 centavos, a gente pode ver que são as despesas, isso no final compôs um resultado de R$ 1,65 por cota. Show, né? Resumindo esse gráfico aqui, você consegue, de forma bem rápida, já entender como que foi construído o resultado da sua cota no mês. Quando a gente olha aqui a rentabilidade do fundo versus o CDI, dá uma olhada. Em outubro, né, ele entregou uma rentabilidade de 1,4%. Quando a gente faz uma composição gross up, ou seja, para a gente poder comparar com a renda fixa que tem incidência de imposto de renda, enquanto o fundo imobiliário não tem, a gente vê que então o equivalente à renda fixa, né, esse fundo teria rendido 1,6% ao mês. Fantástico, né? Muito difícil encontrar aí algum investimento com 1,6% ao mês. E fazendo uma comparação versus CDI, deu 300% CDI. Esse gráfico eu acho fantástico. Por quê? Aqui embaixo a gente pode ver qual é o patamar do retorno do CDI. Essa curva aqui em verde escuro é só considerando a rentabilidade da cota, do valor da cota. Mas, de novo, fundos imobiliários não é pela rentabilidade da cota que você vê de fato o quanto que ele entrega de performance. É a rentabilidade da cota mais os dividendos. Por quê? 95% do lucro do fundo imobiliário é distribuído em forma de dividendos. Portanto, o valor que o fundo gera está nos dividendos e não no valor da cota. Então, olha só, quando a gente coloca aqui a distribuição junto, olha para onde vai o patamar de retorno de rentabilidade versus o CDI. Entendeu agora porque você tem que olhar os dividendos juntos sempre? Mais abaixo aqui, né, ele vai listar todos os principais CRIs. Dessas informações, a única coisa que eu quero mostrar aqui, detalhar para você é o seguinte: concentração. Eu recomendo que você busque sempre por fundos imobiliários que não tenham uma concentração em nenhum CRI acima aí de 8%. Acima de 8% já quer dizer que ele está concentrado, né? Imagina se ter 8% do fundo imobiliário atrelado a um único CRI, né? A um único certificado de recebível. Se certificado por algum motivo o cliente parar de pagar, entrar em default, isso vai machucar de alguma maneira ali mais relevante o retorno da sua cota no mês, beleza? Então a gente pode ver que esse fundo imobiliário não tem nada concentrado com mais de 8%, que é bastante interessante. Não vou entrar no detalhe aqui de todos os CRIs, você pode ver no relatório gerencial, mas eu queria falar disso aqui com você, ó. O resumo da estratégia de investimento e alocação. Então ele tem 66% atualmente atrelado em CRIs, afinal de contas faz todo sentido, é a principal estratégia do fundo. Ele tem também 25,7% em outros fundos imobiliários e 8,2% em caixa. Quando a gente olha os segmentos, a maioria dos segmentos, né, o segmento com maior relevância é o multipropriedade e também o segundo lugar aqui, incorporações, 25,7%. Depois a gente vê que tem uma pulverização interessante, até parques temáticos, ó, 2% do fundo está em parques temáticos, interessante, né? E em compensação, os indexadores, de novo, né, 92% atrelado ao IPCA, como eu te contei, enquanto a inflação estiver bombando, esse fundo tem tudo para continuar entregando bons rendimentos. Além disso, a gente tem mais 5% ao IGPM, que também mede a inflação e está ainda mais alto. E a gente tem aqui 1,9% só no CDI, beleza? Que está atrelado à taxa Selic, que também tem subido. Então, atenção, se você pegar outros fundos imobiliários que tenham um indexador, né, com mais peso no CDI, agora ele deve estar entregando rendimentos menores do que outros que têm o IPCA, porém, daqui para frente, com a tendência de aumento da Selic e queda da inflação,
esses fundos imobiliários com CDI mais alto, né, com mais indexadores em CDI, tendem a ficar mais atrativos. Então a gente tem agora aqui abaixo a alocação por obra, a gente consegue ver aqui que ele tem 10% dos CRIs que estão com 10% das obras construídas, e no final a gente vê aqui 43%, né, dos CRIs que já possuem a obra 100% entregue. E a gente também consegue ver aqui do lado direito a alocação por venda, né, porque de nada adianta você também ter a obra pronta se você não vendeu. Então a gente consegue ver que ele tem 37% dos ativos hoje com 100% das vendas realizadas. E a gente pode ver a distribuição geográfica. No Brasil inteiro a gente tem esse fundo imobiliário investindo, né? E por último, aqui no final do relatório, ele te mostra e detalha a alocação. Olha que bacana. Então você consegue ver de fato cada um dos CRIs que estão alocados. Vou até dar um zoom maior. A gente consegue ver qual é o vencimento, quando que ele iniciou, né, o investimento, qual que é a remuneração, ou seja, o indexador que está atrelado. O rating, então aqui muito importante, tá? Quanto mais A tiver no rating, melhor a nota. Quanto menos A, ou seja, quanto mais B, ou eventualmente até C, quer dizer que maior é o risco. Lembra sempre da máxima, risco-retorno. Quanto maior o risco, você vai poder ver que esse indexador também é mais alto, é mais agressivo, ou seja, maior o retorno. Olha só, IGPM mais 16% ao ano é um indexador bem agressivo, né? Um rendimento bem forte para o cotista. Compensação, o rating é menor, né? O risco é maior, BB menos. E aqui ele descreve a operação, entra mais no detalhe, a quantidade de lotes, inadimplência e o fundo de reserva. Muito legal, né? Você consegue ver isso daqui de verdade para todas as alocações. Não vou passar em uma por uma, mas olha que tem bastante coisa. Show! Passamos pelo relatório, agora eu quero te contar um último ponto sobre o HCTR que você precisa saber. Agora, antes disso, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não fez isso. Se você quiser pedir aí algum outro relatório para fazer análise, deixa aqui no comentário também, que eu já escolho ele em um próximo vídeo de análise, legal? Vamos falar agora sobre subscrição. Eu vou até deixar um vídeo aqui, se você não conhece esse termo, assista, porque ele é muito importante, afinal de contas você consegue ganhar dinheiro com isso. Este fundo, o HCTR11, nesse momento, ele está com período de subscrição aberto, ou seja, ele está emitindo novas cotas. Sabe onde você consegue ver isso? Tem um site muito legal, chama Ticker11, e lá nesse site você consegue filtrar e analisar todos os fundos imobiliários que estão passando por emissões. Olha só, vou te mostrar para você ver. Eu já filtrei, tá? Mas é o site ticker11.com.br. Aqui dentro de ferramentas, você consegue na opção emissão de FIIs. E logo que você aperta aqui, você vai abrir uma lista enorme, né? Eu já estou filtrando aqui o HCTR justamente para te mostrar. Ó, esse fundo imobiliário, ele já está na 11ª emissão. O preço da sua emissão está em R$ 118,80. No último fechamento da cota ele estava em R$ 119,92, então tem um pequeno desconto aqui. A database foi dia 5/11, então todos os acionistas, né, todos os cotistas desse fundo imobiliário no dia 5/11 que tinham essa cota no fechamento, têm direito a participar dessa subscrição. O período de negociação está aqui a definir, mas principalmente isso aqui é o período de preferência. Se você já é cotista desse fundo imobiliário, você tem entre o dia 10 de novembro até dia 23 de novembro para dizer se você vai querer integralizar, se você vai querer participar dessa subscrição e comprar alguma cota. Isso aqui já está em andamento, né? Então eu estou fazendo esse vídeo no dia 14, já começou, já está dentro do período de preferência, então fica ligado. Ele vem com as informações de qual é o valor máximo que ele quer captar, 504 milhões, então é bastante dinheiro, e o método de rateio proporcional. Então, se você tem HCTR11, entra na sua corretora, dá uma olhada lá, procura no item subscrição, porque provavelmente essas cotas já estão disponíveis, e se você está pensando em participar, não perde a data. Espero que você tenha curtido esse vídeo, até a próxima, um grande abraço.